Hoje, para conversar com a gente, o doutor Alexander Bess, que é psicólogo. Doutor Alexander, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, Carol. Prazer participar do programa de vocês. Um abraço aí para todo o pessoal aí de Brasília, na Rádio CBN. E estamos aqui, à disposição. Bom dia, doutor Alexander. Obrigada por nos atender. Eu que agradeço. Hoje o doutor Alexander vai falar com a gente sobre transtorno de estresse pós-traumático. Doutor Alexander, quando a gente tem a caracterização desse tipo de transtorno? Bom, esse é um dos piores transtornos que tem em psicologia, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Ele é um transtorno que ele deriva realmente do estresse e deriva da ansiedade. Então você tem que ter os dois componentes. É bom a gente citar que quando a gente fala em transtorno de estresse pós-traumático, a gente sempre fala num trauma. Então você tem que ter um tipo de trauma, você tem que ter tido um tipo de trauma, independente ele de qual tenha sido, para que realmente, cada vez que você passar por uma situação semelhante à daquele trauma, o seu cérebro emite realmente os sinais, que aí vão ser desconforto, desconforto físico, desconforto mental, pode ser falta de ar, pode ser uma imensa intranquilidade, pode ser uma imensa movimentação ali cerebral, onde deixa a pessoa muito irrequieta, muito apreensiva, especialmente. Os transtornos de estresse pós-traumático estão associados a assaltos, a qualquer tipo de trauma conjugal que você tenha tido, algum tipo de perda de trabalho. E eu falo aí vocês dois e os seus ouvintes que realmente nessa pandemia esse tipo de transtorno ele tem se intensificado bastante, justamente por causa dos conflitos e dos traumas que todos nós estamos vivendo, né? Principalmente no que tange ali a perda de pessoas, a perda de trabalho, porque você não precisa só uma associação sua, mas você pode ter uma associação paralela. Por exemplo, o seu vizinho passou por uma situação parecida com a sua, do seu trauma, seja ele qual tenha sido, você pode manifestar os sintomas também. Então, ele é um transtorno que ele faz você reviver constantemente o sofrimento, o conflito, a agonia, e isso se reverte realmente numa extensa ansiedade e numa extensa angústia no peito. Agora, é natural, né, doutor Alexander, que depois de uma situação extrema ou de um acidente, como o senhor citou, um caso que envolve morte de um familiar muito próximo, a pessoa tem esse impacto e sofra naturalmente com essa situação. Quando a gente pode fazer a diferença do que seria o sofrimento, o impacto natural de uma situação de estresse como essas que eu citei, e traumáticas, né, do próprio transtorno de estresse pós-traumático. É quando isso se torna algo persistente? Exato, quando a manifestação ela é recorrente. Quando for uma manifestação sintomatológica recorrente, quer dizer, quando os sintomas começarem a se repetir constantemente, é aí que entra realmente a diferença e é aí que é o momento de pedir ajuda. A ajuda que eu digo especializada, né, psiquiátrica ou psicológica. Esse tipo de ajuda que a gente precisa tá atento, porque ele é um transtorno que realmente causa muito sofrimento, mas é um transtorno altamente tratável, dá para você tratar, né? Claro que nesse tratamento inclui também você tentar se desviar do foco principal que originou o transtorno. Se for uma mudança de rota, se você puder fazer uma mudança de rota, ou você puder alterar as situações que desenvolveram esse transtorno, vai ajudar muito no tratamento também, porque ele faz você realmente repetir. É um transtorno de ordem neurótica, né? É importante dizer isso. O transtorno de estresse pós-traumático, ele tem a sua característica totalmente neurótica, então totalmente voltada a uma repetição, que é bem característico da neurose. E eliminar principalmente o estresse, né? Muitas pessoas confundem, o Bruno e Carol, muitas pessoas confundem o estresse com a ansiedade. A ansiedade sempre vai ser um processo interno ligado a adventos futuros. E o estresse é sempre um advento externo que invade o meio interno, que seria a nossa estrutura mental, nosso corpo, enfim. Então, se a gente puder realmente evitar esse estresse, vai ser fundamental na condução desse tratamento. Doutor Alexander, o senhor falou que é um transtorno que está ligado à repetição. É a pessoa ficar revivendo aquele trauma? Exato, mas não é bem assim, Carol, não é bem ela ficar pensando no trauma.
né? O transtorno de estresse pós-traumático, ele independe do pensamento. A associação que se faz é uma associação inconsciente, onde a pessoa ela passa ou vive uma situação parecida com aquela que ela viveu, que desencadeou o trauma, e automaticamente o próprio cérebro dessa pessoa, sem que ela faça nenhum tipo de racionalização, ou nenhum tipo de pensamento, nem que ela emita nenhum tipo de opinião ou consideração a respeito, o próprio cérebro faz com que a pessoa tenha os sentimentos de desconforto, que pode ser desde a falta de ar, pode ser o coração disparado, né, uma taquicardia pode ser de leve até moderada, pode ser também ali a dispneia que eu falei, que é a falta de ar, pode ser um pouco de tontura, geralmente um desconforto e um incômodo muito grande, porque a revivência do trauma é totalmente negativa. Então, é uma revivência por associação, não é por pensamento, né? Não é que a pessoa para e pensa, não, é uma associação automática, por isso que realmente é um transtorno um pouco chato e as inferências têm que ser não só psicoterápicas, medicamentosas, mas também tem que ser inferências externas, então a pessoa precisa mudar aquilo que gerou esse transtorno de estresse pós-traumático para que realmente essa revivência não fique tão contínua assim. E pode aparecer muito tempo depois do trauma? É uma coisa, assim, quase que imediatamente após aquela experiência? Uma boa sua pergunta. Olha, Carol, cada pessoa emite, né, as suas respostas comportamentais, as respostas psicológicas, de acordo com a sua condição de lidar com isso. Às vezes você pode emitir isso um mês depois, às vezes você pode emitir isso 2 ou 3 meses depois. Não tem uma data muito bem definida. Depende, se a pessoa tem uma estrutura emocional, psicológica mais fragilizada, que é uma característica dela, essa repetição ela pode dar os sintomas logo nas primeiras semanas, mesmo nos primeiros dias. Tudo vai depender da intensidade do trauma, o quão foi esse trauma, né? E o quanto que isso significou e impactou na vida da pessoa. Então, cada pessoa realmente emite uma resposta diferenciada de acordo com a qualidade do trauma, de acordo com as condições que se deram e de como que foi principalmente o desfecho desse trauma. Quanto menor o desfecho desse trauma tenha sido, mais rápida a recuperação e menos são as associações. Quanto mais intenso tenha sido, aí é mais complicado, né? Porque o transtorno de estresse pós-traumático ele pode estar associado em qualquer situação, mesmo em situações de violência corporal. Então é bem complicado. Essa é uma condição, doutor Alexander, que acaba impedindo, do ponto de vista até do trabalho, inviabilizando a rotina de algumas pessoas. É caracterizado até para afastamento de trabalho, doutor Alexander? Sim, também, porque se for uma situação principalmente no trabalho, dentro do trabalho, pode gerar um afastamento, e se for uma situação externa ao trabalho, mas a pessoa tem que fazer aquele caminho ao trabalho todo dia, isso pode se caracterizar como impedimento do trabalho. Então, nesse caso, ela teria que mudar o trajeto. Agora, se foi um trauma gerado dentro do trabalho por um assédio moral, um assédio sexual, alguma coisa assim, aí realmente a única medida cabível é a pessoa fazer um trabalho de psicoterapia intensiva e ao mesmo tempo denunciar ali o seu agressor para que realmente ela possa trabalhar em paz, né? Isso é importante. Agora, tem que ver, como eu falei, tem que ver as associações. Agora, se for um estresse muito grande, ela pode realmente se abster do trabalho ali, ela pode tirar até 30 dias quando necessário para que ela faça uma reestrutura também mental. Ele é um transtorno bem chato, ele é um transtorno chato porque ele é diferente da ansiedade, né? Apesar que ele tenha elementos da ansiedade para se formar, mas ele traz um sofrimento muito grande porque ele é específico. Então, ele não vai ser emitido sem associação. Então, precisa do elemento associativo mental, e usualmente de origem inconsciente, porque quem faz essa associação não é a nossa consciência racional, mas sim o inconsciente. Então, ele precisa disso para que ele possa realmente ser reprogramado de novo na vida da pessoa. Então, ao mesmo tempo, não deixa de ser um pedido de ajuda, né, do cérebro, para que realmente mostrar que aquela situação é muito desagradável e é uma situação muito incômoda, com uma peculiaridade de sofrimento bem determinante. Eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Alexander